Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor, pois de vós se levantou o sol brilhante da justiça, que é Cristo, nosso Deus, pelo qual nós fomos salvos. 8 de setembro, segunda-feira, e nós estamos aqui para a festa, para celebrarmos a bem-aventurada natividade de Maria. Maria que foi escolhida, Uma dentre todas foi a escolhida para ser a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador. E hoje nós celebramos a sua festa, a festa da natividade da bem-aventurada Virgem Maria. Que bênção começarmos essa segunda-feira lembrando e pensando na mãe, nessa mulher especial que Deus pôde escolher para ser a sua mãe. Se a gente observar bem, todo mundo ama a sua mãe, Mas você não escolheu a sua mãe, mas você ama. A sua mãe também não te escolheu, mas também ela te ama. Agora imagina, Jesus pôde escolher a própria mãe, o único que pôde escolher a própria mãe. Aí é triste, mas algumas pessoas ainda dizem que ela era uma qualquer. Jamais Jesus iria escolher uma qualquer para ser a sua mãe. Maria foi escolhida entre todas as gerações, entre todas as mulheres, para conceber no seu ventre o Filho de Deus, Jesus, o sol da nossa vida, aquele que veio para nos salvar e nos libertar. Por isso, ouçamos o evangelho que está em Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 16 e do 18 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro de origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jaconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso,
Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o teu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Como é bom a gente começar mais um dia, começar mais uma jornada, lendo esse evangelho, aprendendo com a sabedoria milenar da palavra do próprio Jesus, onde nos apresenta um Deus, não um Deus vingativo, não um Deus que está lá no céu distante, mas um Deus Emanuel, que significa Deus está conosco, Deus está do nosso lado, Deus está na nossa casa, Deus está na nossa família. Jesus é o Emanuel, Jesus é o Deus conosco. O próprio Jesus, ele diz: onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, eu estarei presente. E eu creio nessa presença de Jesus no meio de nós. Eu creio nessa presença do Senhor ao nosso lado, do Deus conosco. E esse Deus conosco, ele vem através de Jesus, porque até então Deus era aquela figura distante, era aquela figura interplanetária no céu, num ambiente que nós não sabíamos e nem conhecíamos. Mas por amor, ele decide ser um Deus conosco, fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa jornada. E ele decide de uma forma tão linda. Ele decide se humanizar. Um Deus que se faz homem, um Deus que se faz gente, carne da nossa carne, osso do nosso osso. Um Deus que compreende, entende, acolhe, ama, perdoa o ser humano, porque ele se tornou homem. Igual em tudo, menos no pecado. Igual em tudo, menos no pecado. Ele foi tão radical na igualdade do ser humano que ele desejou ter uma mãe, ter um colo, ser amamentado, cuidado, amado. Quando eu lembro e quando eu falo de Jesus menino, Jesus crescendo com Maria, não tem como eu não lembrar da minha mãe, do cuidado que a minha mãe tem comigo, do carinho que eu tenho com a minha mãe. Eu não sei você que me ouve agora, mas eu tenho um carinho gigante por minha mãe. A abraço, a beijo. Talvez alguns aqui não a tenha mais a mãe, mas lembra de quando tinha e do quanto que tinha de carinho ali. Mas o meu sentimento é que eu ainda faço muito pouco do que eu deveria fazer por ela. O sentimento de amor e de gratidão pela minha mãe é tão grande que eu sempre acho que eu deveria fazer mais. E eu acho que todo bom filho deveria pensar dessa forma. A gente poderia fazer mais pela nossa mãe. E quando eu penso isso, eu fico imaginando Jesus, o carinho de Jesus com Maria, o amor de Jesus com Maria, o cuidado de Jesus com Maria. Jesus ama tanto Maria, eles tinham uma intimidade tão grande, que quando chega na crucificação, onde todos se afastam, apenas Maria está lá nos pés, João, seu discípulo amado, também está lá nos pés. E as últimas palavras de Jesus é: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Jesus
dar Maria como mãe de João e João como filho de Maria. E nós sabemos que naquele momento, aos pés da cruz, Jesus ali vertendo sangue por amor a cada um de nós, João representa a igreja, aquela nova igreja, aquele novo povo, aquela nova família que nasce. E Jesus, de uma forma tão linda, de uma forma tão carinhosa comigo e com você, ele coloca Maria como mãe dessa igreja, mãe desse povo, mãe dessa família. É como se Jesus falasse da minha experiência aqui na terra. Uma das coisas que eu mais gostei foi ter uma mãe tão especial como Maria, ter nutrido uma amizade tão linda com ela, uma intimidade maravilhosa com ela. E eu partindo agora, porque ele vai ser sepultado, e morto, e depois ele vai ressuscitar, mas ele vai sair daqui, desse plano. Ele entrega a mãe dele para ser mãe agora nossa. Olha, Jesus, ele nos amou até esse ponto, que ele pega a própria mãe dele e nos entrega agora essa mãe dele para ser mãe de João, para ser mãe daquela igreja que está nascendo. E hoje, na festa da Natividade de Maria, nós queremos dizer o quanto que somos felizes por termos uma mãe tão especial, por termos uma mãe tão querida, que nos envolve com o seu manto sagrado, que nos protege, que cuida e que sempre, sempre nos aponta o seu filho. A maior felicidade de Maria é ver cada um de nós seguindo os passos de Jesus. E que hoje, na festa da Natividade da bem-aventurada Virgem Maria, nós possamos reconhecer esse amor e esse carinho da mãe, mas nunca tirarmos o olhar do seu filho Jesus, que ela sabia, por isso que ela aponta para cada um de nós, que ele é o único caminho, verdade e vida. Um ótimo dia para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana e até amanhã.